todos. Nós vamos dar início ao primeiro CRA Recebe desse ano de 2016. Já esclarecendo que vamos usar o microfone para facilitar a filmagem, para ficar um som um pouquinho mais audível para quem vai assistir isso depois no YouTube. Essa palestra ela está sendo filmada, vai ser disponibilizada no YouTube, no canal oficial do CRA. Então, além deste grupo seleto que está aqui hoje assistindo, o efeito multiplicador dos veículos das mídias sociais do Conselho certamente agirá em favor da divulgação dessa ideia. Então, nós temos hoje a honra de receber, nesse primeiro CRA Recebe do ano de 2016, o nosso palestrante, colega administrador, Álvaro Atico, que vai falar sobre um tema que é extremamente importante para todos nós. Talvez nós não tenhamos consciência da importância disso. Ele estava um pouco antes do início da nossa atividade aqui, nos mostrando um vídeo que todos nós vamos ter condições de assistir daqui a instantes, e que sem dúvida é bastante forte, e que eu acredito que vale a pena a gente assistir com atenção. E juntamente com esse vídeo e mais as palavras do nosso convidado, refletir, acho que profundamente, sobre esse tema que a gente vai estar ouvindo hoje. E para dar início, então, e dar as boas-vindas a todos e abrir o CRA Recebe do ano de 2016, eu queria convidar o nosso presidente, Walter Lemos, para fazer as suas boas-vindas aos nossos convidados. Obrigado, Rogério. Boa tarde a todos, a todas. Este CRA Recebe, ele está um pouquinho fora dos dias normais e dos horários normais. Qual foi a razão disso? Em primeiro lugar, era o horário disponível que nós tínhamos e eu gostaria e apreciaria a presença dos conselheiros aqui. Então, nós temos os conselheiros que participam do nosso conselho, presentes, logo depois teremos a reunião plenária, aproveitando esta rara oportunidade, que surgiu de um bate-papo que eu tive com o Pedro Gabriel, recentemente aqui no Conselho. Eu disse para o Pedro, nós temos sim que participar mais, mas nós temos que conhecer a causa. Gostaríamos de conhecer esta associação, né, que faz com que haja o Observatório Social do Brasil, nem é de Porto Alegre, do Brasil. A região hoje é Porto Alegre, está aqui, mas é todo o Brasil, é um sistema, na verdade, que está moldado, de certa forma, para todos os municípios brasileiros, e que exige a participação comunitária de cada um, né, doação pessoal de cada um, para que realmente pudéssemos criar um mecanismo de controle social. Essa era e é a ideia. Mas o que é esse observatório? Aí, falando com o Álvaro, que esteve aqui, indicado pelo Pedro Gabriel, poderia fazer uma palestra para nos dizer o que é isso, que tipo de objetivo tem, que impacto tem na sociedade. Qual seria o tema da palestra? Dizer assim, eu posso falar sobre franquia social. Aí eu disse assim, pensei, tomei nota, ele saiu, virou as costas e eu emendei. Franquia social para a melhoria da gestão pública. Porque eu queria atingir um pouco mais o pessoal da gestão pública. E criamos então este tema, não estava combinado, o acréscimo. Então, até a franquia social é a responsabilidade dele. Para a melhoria da gestão pública, é minha responsabilidade. Se não quiseres comentar, não comenta. Mas eu casei o útil ao agradável, a somatória das duas coisas, exatamente para dar um certo impacto. Num dia de verão, extremo calor, pouca gente, muita gente em férias, eu acho que esse número aqui é suficiente para exatamente expandirmos a ideia dos senhores e as propostas dos senhores. Portanto, com a palavra, meu caro administrador Álvaro, para fazer uso dela e ao mesmo tempo transmitir para nós o que isso representa para a nossa sociedade. Seja bem-vindo. Dois grandes amigos meus
Por enquanto, são os dois. Agora eu vou ter muito mais depois dessa reunião de hoje. Mas a Estela e o Gildágio saíram da praia, vieram até aqui, saindo daqui, voltam para a praia, e eu me sinto extremamente honrado com isso, satisfeito, e vocês também deixaram seus compromissos para estarem aqui. Perguntaram quanto tempo você precisa, Álvaro, para dar o recado. Eu preciso de 30 segundos. Eu trabalhei numa empresa alemã, Volkswagen, durante muitos anos, e eu tinha um chefe extremamente exigente, e ele me dizia: Álvaro, se você não me convencer desta mudança que você quer fazer em 30 segundos, esquece, ela não vai servir para nada. Então eu tenho 30 segundos para convencer vocês que aquilo que nós estamos trazendo aqui pode ter um efeito colossal no nosso futuro. Mas antes de usar os 30 segundos, eu ouvi uma notícia hoje que me deixou estarrecido. Vocês sabiam que nós temos um crédito de 2,8 trilhões de reais? Um crédito, nós temos devedores que devem para o país 2,8 trilhões e já discutiram e não tem saída, eles precisam pagar essa conta. É só cobrar. Vocês sabiam? Eu fiquei sabendo hoje. E fiquei revoltado. Enquanto o governo pensa em criar novos impostos, ele deixa de cobrar 2,8 trilhões de reais que ele poderia estar recebendo. Só não cobra, as pessoas não pagam. Entrem no site da Receita Federal e verifiquem qual é a dívida que está discutida, não tem mais o que fazer, está lá à disposição. É de deixar indignado qualquer um, né? Mas só indignação não adianta se nós não tivermos uma ação. Nesses 30 segundos que eu vou usar logo mais para convencê-los, em 30 segundos, eu estava fazendo uma conta, a corrupção está tirando dos impostos 10 mil reais por segundo. Só o Observatório Social, as 105 unidades em cada município, conseguiu economizar, nos últimos 3 anos, 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. 333 milhões por ano. 50 em média, porque hoje nós somos 105, mas nesses últimos 3 anos foi crescendo. Então, esses observatórios sociais que foram crescendo, foram trabalhando, foram se incorporando, foram realizando os trabalhos, conseguiram evitar que 333 milhões fosse parar na mão dos corruptos. É muito dinheiro. Mas, Álvaro, você está falando uns números aí, mas a realidade disso, amigos, Porto Alegre, no ano passado, maio, junho, julho e agosto, 4 meses, o Observatório Social recém-criado, o de Porto Alegre, recém-criado, conseguiu evitar que 13,4 milhões de reais fosse para a mão dos corruptores. 13,4 milhões de reais. Sabe quanto nós gastamos? Ou a sociedade gastou conosco, porque nós temos mantenedores? 12 mil reais por mês. 36 mil reais. Então, os mantenedores aplicaram 36 mil reais e a sociedade economizou 13,4 milhões de reais. Aqui nas nossas barbas. Então, o que eu posso dizer em 30 segundos para vocês é: fiquem indignados. Entendam o que é o Observatório Social. Pensem o que vocês podem fazer.
e saibam que vocês podem fazer muito. Nós somos uma entidade apolítica, apartidária, só trabalhamos em prol da comunidade, ninguém é assalariado, ninguém tem vantagem nenhuma. Nós temos alguns mantenedores que pagam para que tenhamos um grupo de pessoas que possam fazer o controle, para que os voluntários possam fazer o trabalho no campo. Então, se vocês estiverem dispostos a ceder 1 hora por mês do seu tempo, nós vamos encontrar formas de vocês ajudarem que essa economia de 13,4 milhões em 4 meses extrapole e vá para os números reais, porque tem muito mais coisa que nós não conseguimos olhar. Isto a nível municipal, sem falar a nível estadual. Soubemos que compramos 2 helicópteros, né? Gastamos muito dinheiro aqui no estado, um deles para fazer trabalho para a saúde, mas em 1 ano ele não fez nenhuma decolagem, e o segundo helicóptero foi pago, não chegou até hoje, mas também ninguém sentiu a falta dele. Então, é inacreditável o que acontece. Bom, então, eu gostaria que vocês ouvissem um pequeno hino, que foi aquilo que nos motivou, foi aquilo que mexeu conosco, para que a gente pudesse, então, vibrar, se indignar, mas fazer uma ação. Porque indignação sem ação não existe. Não adianta ficar indignado. Nós temos que agir. Vejam isso. Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém
homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade. A outra questão, eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, e ama o Brasil de verdade. Espero que o meu amigo Tijolo, que compôs essa música e cantou, possa ter tocado o coração de vocês. Tudo bem, a gente viu, existem problemas, e como é que nós vamos resolver os problemas? Então, em Maringá, há 8 anos atrás, o prefeito e vereadores estavam guardando nos próprios bolsos 1/3 do orçamento do município. Em 3 anos, eles tinham um orçamento total de 1 ano do município no bolso. Foram presos, a sociedade se revoltou, foram presos, estão presos até hoje, e a sociedade aprendeu que podia fazer alguma coisa, se organizasse. Porque a gente vê esse vídeo, a gente pensa, a gente ouve umas palavras, mas e daí? Como é que nós vamos nos organizar? Se você quisesse vender hambúrguer, você iria procurar uma franquia, de preferência o McDonald's. Só que custa mais de R$1 milhão uma franquia. A nossa franquia é gratuita. O município que quiser montar um observatório social vai receber a padronização, o passo a passo, tudo que ele tem que fazer, desde a constituição da empresa, plano contábil, a organização, o planejamento dos próximos 5 anos, recebe tudo pronto, mais o treinamento para que ele possa atuar. E o trabalho todo é feito através de voluntários. Eu vou passar uma sequência de slides bem rápido, não quero tomar o tempo demasiadamente de vocês, prefiro deixar para a gente poder trocar algumas ideias no final e sair daqui, se assim o desejarem, até com um plano traçado do que nós poderíamos fazer para mudar essa realidade. Transparência social é algo que o governo vem debatendo. Nós temos uma legislação que foi criada. Não, é muito difícil. Então, nós nos organizamos porque nós temos a pretensão de representar os cidadãos de bem para que a gente possa atuar de uma forma organizada e exigir que os setores que devem resposta à sociedade realmente a deem. Mas mesmo uma organização, se ela não tiver respaldo, ela não consegue nada. E nós temos o respaldo do Ministério Público Federal, da OAB, do CRECI, do CRC, do CREA, do TCU, do TCE, da CAGE, do IGAN, CORECOM. Mas, Álvaro, se você tem o respaldo, se esses órgãos podem fazer tudo, por que vocês são necessários? Simplesmente porque nós, como cidadãos, podemos atuar a qualquer instante. Mas esses órgãos de fiscalização do governo só podem atuar depois que o mal feito foi feito. E depois que o mal feito foi feito, a recuperação, no máximo, é 2-3% daquilo que foi roubado, desviado. Então nós atuamos no processo. Antes que aconteça o mal feito, nós atuamos para evitar que o mal feito aconteça. Porque depois que aconteceu, adeus. E esse apoio que nós recebemos das grandes lojas maçônicas, do CREA, do CRA, que agora vai
aumentar bastante esse apoio, eu tenho certeza, o presidente já me disse, do TCU, do Ministério Público. Esse apoio baseia-se no seguinte: se nós, representando uma comunidade, chegamos ao prefeito e dizemos: senhor prefeito, essa concorrência que o senhor lançou, esse edital que o senhor lançou, onde o senhor está disposto a pagar R$20.000 por um carrinho de limpeza, eu não estou usando um exemplo estapafúrdio. Teve um município que soltou uma licitação disposto a pagar R$20.000 por um carrinho de limpeza. Esses carrinhos que vai o esfregão, vai uma bacia, vai o sabão, vai o... E nós, quando vimos o edital e olhamos isso, imediatamente fomos para cima do prefeito. Prefeito, você viu que a sua prefeitura está disposta a pagar R$20.000 por um carrinho de limpeza? Não, não vi. Pois é, saiu publicado aqui, olha. É bom você corrigir. Se ele tivesse dito não, nós não iríamos à imprensa, não faríamos escândalo nenhum, mas iríamos ao Ministério Público Federal, iríamos ao TCU, iríamos ao TCE, iríamos a todos os lugares, denunciando. Primeiro iríamos à Câmara de Vereadores, mas os vereadores nem sempre estão dispostos a fazer o prefeito mudar a legislação ou mudar uma licitação. Então, com o respaldo pressionado, porque esses convênios foram assinados e nós transmitimos essa assinatura de convênio para todos os observatórios do Brasil que podem utilizar dessa ferramenta e exigir do poder público que são de controle, que façam o controle antes e não depois, ou pelo menos nos autorizem a fazer aquilo que estamos fazendo, nos deem o respaldo para que o prefeito possa voltar atrás e cancelar a licitação. Dificilmente eles deixam de cancelar. E o nosso trabalho não é somente controlar licitações. Nós queremos também ensinar os empresários a participarem das licitações, porque muitos pequenos empresários não participam de licitações porque dizem: carta marcada, não vou perder tempo, não consigo fazer a papelada, não conheço o sistema e não vou entrar, não vou perder tempo. Nós estimulamos as pequenas empresas que se cadastram conosco, sem custo nenhum. Toda vez que sai uma licitação que é foco daquela empresa, ela recebe, por um sistema automático de envio de e-mails, ela recebe um e-mail dizendo: vai acontecer uma licitação, produto tal, pelo preço tal, participe. Qualquer dúvida,